Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Esse vídeo é para quem conhece as duas casas de Israel. Se você não conhece as duas casas de Israel, vai ser difícil você compreender o que eu vou falar. E nesse vídeo aqui eu vou falar de dois grupos de pessoas que se encontram com a profecia das duas casas de Israel. Judeus e gentios. Então, em um certo ponto determinado do vídeo, eu vou abrir aspas e vou ter que falar sobre isso. Eu queria que você tivesse paciência para compreender o pensamento. Esse vídeo também, irmãos, ele vai ter alguns slides. Acho que uns 6 ou 7 slides. Então, ele vai ter mais proveito para você se você puder ver o vídeo. Alguns vídeos eu gravo e você pode estar só ouvindo. Não tem problema algum, porque eu não coloco imagem nenhuma, nem textos, nem nada. Mas esse vídeo aqui, como tem alguns slides, seria bom você estar vendo, para você entender aqui o que eu programei para ensinar sobre esse estudo. Então, irmãos, as duas casas de Israel. Por que nós não falamos as duas casas de Judá? Quero começar o vídeo já assim. Porque nós que estudamos profecias, entendemos as palavras do nosso Senhor Yeshua, as palavras dos apóstolos. Por que nós não falamos o Senhor há de restaurar as duas casas de Judá? Porque se nós falamos assim, nós colocamos Judá, que é filho de Jacó, como cabeça e as duas casas como se fosse dele. E não é assim. Uma casa pertencente a Judá, tribo de Judá, e outra casa é pertencente a Efraim, que representa as 10 tribos. Então nós falamos as duas casas de Israel, porque essas duas casas pertencem a Jacó, a Israel. Foi dividida pelo próprio Deus, por um plano que ele fez para efetuar a salvação dos gentios, na prática, dentro das profecias e não fora delas, dentro das profecias do Antigo Testamento e não somente no Novo. E quando ele restaura as duas casas de Israel. E o que era a casa de Judá e casa de Israel, quando se restaura, o termo passa a ser usado para as 12 tribos. O termo que eu quis dizer é o termo casa de Israel. Eu não fiz um slide para falar isso, não preparei um slide para explicar isso que eu vou falar para vocês. Mas no segmento desse estudo, que vai ser lá para João 4, eu vou fazer outros tipos de slide, aí eu vou inserir esse. O termo casa de Israel, ele aparece constantemente nas Escrituras. Ele aparece muitas vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento aparecem só 6 vezes. 3 delas são importantíssimas, as outras 3 não são tão importantes. As primeiras 3 eu vou mostrar para vocês nos slides, e as outras 3, elas não são importantes porque 2 aparecem em Hebreus 8, em Hebreus 10, quando o escritor de Hebreus cita Jeremias 31, falando que Deus haveria de fazer nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E a outra vez aparece em Atos 7, quando Estevão está pregando e ele usa o termo ali, casa de Israel. Agora, as outras 3 vezes, que é em Mateus 10 e Mateus 15, em Atos 2, aí é importante, muito importante. Porque parece que o Senhor não conhece a doutrina das duas casas de Israel. E tem pessoas que usam esses textos para mostrar que essa questão dos gentios entrarem pela casa de Israel não tem nada a ver. E os judeus que creem nas duas casas de Israel usam esses textos também errado, de maneira errada. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Esse vídeo vai ter muito proveito para quem conhece as duas casas de Israel. E sempre falamos as duas casas de Israel e não as duas casas de Judá. Embora uma casa seja chamada de casa de Judá e a outra casa de Israel, na hora de falar da restauração, falamos as duas casas de Israel. Em Isaías 8, Deus fala, a profecia, o Espírito Santo fala ali na profecia, que o Senhor seria um santuário para aqueles que haveriam de crer nele, mas seria pedra de tropeço para as duas casas de Israel. Os que não crescem, ou seja, pedra de tropeço para judeus e pedra de tropeço para os gentios. Então, eu acho que é a única vez que aparece o termo as duas casas de Israel escrito com todas as letras em Isaías. Eu acho que é a única vez. Então, irmãos,
No livro da lei, o termo casa de Israel vai aparecer muitas vezes e vai estar se referindo às 12 tribos unidas. E às vezes vai ser falado casa de Jacó. Mas na maioria das vezes casa de Israel. Futuramente, quando Deus já tivesse reis em Israel, quando tivesse ali juízes, depois juízes, os reis, iria acontecer o pecado de Salomão e Deus, podendo passar o reino todo unido para Roboão ou para Jeroboão, ele divide o reino dele em 2 reinos, chama as 2 tribos de casa de Judá, as 10 de casa de Israel, e às vezes o termo casa de Judá e casa de Israel vai aparecer como filhos de Judá e filhos de Israel. Vai aparecer assim também. E aí o termo casa de Israel passa a ser usado para as 10 tribos, sem mistura. Essa é a segunda temporada do termo casa de Israel. Já não fala de todas as tribos, e sim do reino do norte. O reino do sul é casa de Judá, o reino do norte, casa de Israel. Certo? Qual é o terceiro tempo? O terceiro tempo é quando Deus vai rejeitar a casa de Israel para não ser povo. Ele profetiza isso por Oséias, principalmente, e também por Isaías, capítulo 7. Então aí, na terceira temporada, a casa de Israel, ela deixa de ser povo e se mistura entre as nações. Então, muitas das vezes que Deus usa o termo casa de Israel, ele já está falando para o povo dele, que não é mais povo, que não tem mais misericórdia, que está no meio das nações. Mas promete chamar eles de volta. Não os que foram rejeitados e dispersos, porque eles morreram. Eles não tinham misericórdia, eles não obedeciam a Deus, morreram. Mas a descendência, os descendentes e aquela mistura toda, e aí Deus já abre a oportunidade para chamar gentios que fazem parte dos dispersos da casa de Israel e todos os gentios que não fazem parte da dispersão. Isso talvez seja um assunto novo para você, mas a partir de agora já não vai ser mais novo. Existem 2 tipos de judeus nas Escrituras e existem 2 tipos de gentios. Os 2 tipos de judeus são os judeus que são judeus de verdade e os judeus que se dizem judeus, mas não são. Certo? Até hoje eu entendo assim. Agora, os gentios, isso é muito claro, vai ficar bem claro para vocês. Existem 2 tipos de gentios. Um são os gentios da dispersão, e isso aparece no Novo Testamento. E os outros gentios, as outras nações, são nações que não fazem parte da dispersão. Mas Deus abre a porta para todos, através desses da dispersão que foram rejeitados. Através da rejeição desse, fica, vamos dizer assim, uma vaga aberta para todos aqueles que querem fazer parte das 10 tribos, para serem como as estrelas do céu. Tá certo, irmãos? Então, o terceiro período, a terceira temporada que é usado o termo casa de Israel é para dispersão. Já a casa de Israel, que não é mais povo, que está no meio das nações, misturado com os ídolos, está ali, casa de Israel. E a quarta temporada que vai ser usado o termo casa de Israel, vai ser agora para a unificação das 2 casas, judeus e gentios fazendo parte da casa de Israel. Entendeu? Isso num gráfico ia ficar perfeito. Mas deu para entender, Casa de Israel, 4 temporadas. Primeiro, as 12 tribos unidas. Segundo, as tribos separadas em 2 casas. Casa de Israel, Casa de Judá. Terceira temporada, o termo Casa de Israel para o povo que foi rejeitado e está no meio das nações. E 4ª temporada, quando Deus restaura. Começa a restauração. Aí, a partir da cruz, a partir da morte do nosso Senhor, já podemos olhar para o termo casa de Israel em alguns dos textos e não entender somente como gentios. E daí que vem a confusão. Vocês acham, irmãos, que os judeus não são ovelhas perdidas? Algumas pessoas conhecem essa palavra, essa profecia da dispersão das 10 tribos, e eles começam a olhar para a casa de Israel somente como gentios. Então, ovelhas perdidas da casa de Israel, na mente de algumas pessoas que conhecem essa doutrina, e aí são entre os judeus, fazem parte das 10 tribos só. Como se os judeus não fossem ovelhas perdidas. E como se eles não fossem da casa de Israel.
Irmãos, os judeus é de que casa? Você iria falar da casa de Judá. Sim, mas a casa de Judá pertence à casa de Israel. Acontece que ela se separou. Quando você vai olhar lá em 1 Reis, capítulo 11 e 12, você vai ver que a tribo de Judá, a casa de Davi, tribo de Judá, ela se separou do reino de Israel. E se separou porque Deus falou que eles iam se separar, que ia ser dividido. Mas eles pertencem à casa de Israel. Os judeus pertencem às 10 tribos e as 10 tribos pertencem ao povo judeu. Por isso que Deus quer unir novamente. Então, dependendo de alguns textos nas Escrituras, o termo casa de Israel não vai estar falando para as 10 tribos. Ou será que o nosso Senhor, enquanto falava aquelas palavras do Novo Testamento, que nós vamos ler, não conhecia? Então, eu acho que a partir dessa introdução eu já expliquei o vídeo todo. Só que agora vamos para os slides. Eu vou pôr aí para vocês o primeiro slide. Aí eu coloquei aqui 3 textos no primeiro slide. E coloquei um texto em destaque aqui. Será que Yeshua não conhecia a profecia da restauração das 2 casas de Israel? Porque quando a gente lê esses textos e separar eles de todo o contexto imediato e de todo o contexto geral, parece que realmente os gentios não fazem parte da casa de Israel, que os gentios entram para ser salvos, mas não pela casa de Israel, e que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos lá então, irmãos, Mateus 10, do 5 ao 7. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha a desconexão que parece que o nosso Senhor fez aqui, né, com a profecia das 2 casas. Sabemos que os gentios fazem parte da casa de Israel e que os samaritanos fazem parte da casa de Israel, vocês vão ver na profecia. E aqui o Senhor fala, não vai nem por um e nem por outro, mas vai buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A quem que os judeus foram pregar? Para os judeus. Para quem que os apóstolos foram pregar? Para o povo judeu. Então, na mente deles, quando eles ouviram o termo casa de Israel, eram judeus. Vamos por parte. Primeira coisa, quando a casa de Israel deixa de ser povo, quem é que passa a ser o Israel de Deus? Os judeus, Benjamim, Judá e alguns dos levitas. E todos os que são da dispersão, todos aqueles que fossem morar em Judá, em Jerusalém, mesmo sendo de alguma tribo da dispersão, eles recebiam o nome de judeus. Foi aí que ganhou o nome de judeus. O povo de Deus sendo chamado de judeus. Porque judeus é da tribo de Judá, essa é a regra. Mas como o reino se dividiu, e Judá, a tribo de Judá, se tornou um reino, então todos aqueles que fazem parte desse reino são chamados de judeus. Entendeu? Segundo ponto. Será que o Senhor não considera os gentios e os samaritanos ovelhas perdidas da casa de Israel? Claro que ele considera. Mas ele também considera os judeus ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque os judeus pertencem à casa de Israel. Israel, Jacó, irmãos. Judeus pertencem a Jacó. As promessas feitas a Israel são para os judeus, que são ovelhas perdidas também. E os gentios e os samaritanos também são ovelhas perdidas. São ovelhas de outro aprisco. Então aqui, o Senhor jamais poderia falar, olha, vai pelo caminho não vai pelo caminho dos gentios, nem pelo caminho dos samaritanos, mas vai buscar somente os judeus, porque eu fui enviado somente para os judeus. Ele não poderia falar assim, se bem que, mais ou menos, né, ele quis dizer isso, eu fui enviado para os judeus, mas não quer dizer que ele não seria enviado para os gentios. Isso quer dizer,
Não quer dizer que a palavra dele não iria alcançar as nações, claro que iria alcançar, mas ele primeiro tinha que pregar para o seu povo. Tinha que pregar para os judeus, que são ovelhas perdidas da casa de Israel. Na mente do Senhor, ele sabia de tudo. Ele sabia que Samaria, que os gentios faziam parte das 10 tribos que fazem parte da casa de Israel. Mas ele não iria explicar isso para os apóstolos agora. Não faria o menor sentido. Irmãos, nem Pedro, depois do derramamento do Espírito Santo, não conhecia a doutrina das 2 casas. E muito tempo depois do derramamento do Espírito Santo, quando a igreja estava avançando e crescendo e multiplicando até Atos 9, até Atos 10, Pedro não sabia do mistério das 2 casas de Israel. E ele nem sabia da transição das alianças também. Eu separei um slide aqui, vai ser acho que o 6º ou 7º slide, onde eu vou mostrar 4 grandes portas da revelação da palavra. 4 chaves e 4 portas. E Pedro, até Atos 10, ele conhecia só a primeira porta e a segunda porta e ainda não de maneira precisa. Paulo, a partir de Atos 13, quando entra o ministério ali do Evangelho da Incircuncisão, Paulo passou a conhecer as 4 portas. E Pedro, futuramente, passou a conhecer também as 4 portas através de Paulo, lendo as cartas de Paulo e conhecendo o ministério na vida de Paulo. Então, Pedro e os seus apóstolos, eles foram separados para o Evangelho da circuncisão, e Paulo e os seus cooperadores, que eu quis dizer, Paulo e os seus cooperadores, eles foram separados para o Evangelho da incircuncisão. E Deus derramou mais sabedoria, mais entendimento, e Deus colocou mais luz na temporada em que entrou o apóstolo Paulo. Ele derramou mais luz sobre tudo. Então, se Pedro, em Atos 9, em Atos 10, não conhecia o mistério das 2 casas e nem mesmo a transição das alianças, como que o Senhor iria explicar essas coisas aqui para eles? Não faria o menor sentido. E a prova de que Pedro não conhecia essas 2 revelações era porque ele não pregava para os gentios. Por que ele não pregava para os gentios? Ele poderia ir pregar para os gentios. Mas na mente de Pedro, todo gentio que quisesse fazer parte do povo de Deus teria que se circuncidar primeiro e depois participar da festa. Assim como estava determinado pelo próprio Deus, lá em Êxodo 12, que todo gentio, todo estrangeiro que quisesse participar da Páscoa do Senhor, que fosse circuncidado primeiro. É o primeiro passo. Aí você participa da Páscoa e de todas as outras festas, de todas as outras leis. Mas isso é antiga aliança. No tempo da nova, aí entra a transição das alianças, aí entra o ministério das 2 casas, sendo ensinado, e Pedro não conhecia. Por isso que Deus trabalhou com Pedro e com Cornélio, ao mesmo tempo fez eles 2 se encontrarem e trabalhou com visão, tanto com Pedro como com Cornélio. O Senhor usou um caminho, um atalho mais fácil para que Pedro entendesse que o Evangelho teria que alcançar também os gentios. Sem ele conhecer o mistério das 2 casas, Pedro foi o primeiro a pregar para os gentios. Pedro foi o primeiro a separado a pregar para os gentios. Ele não foi o primeiro a pregar. Outras pessoas pregaram antes de Pedro. Por isso que tem que ler Atos inteiro, principalmente os capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, com atenção. Antes de Pedro, pessoas pregaram para os gentios e Samaria recebeu a palavra. Mas quando Pedro e João ficaram sabendo disso, eles foram para lá, para doutrinar essas pessoas que estavam recebendo a palavra, os gregos, os samaritanos. Mas eles ensinavam a eles se circuncidar, entrar na antiga aliança, e aí vai entrar uma grande revelação, irmãos, que vai fazer todo sentido vocês lerem as cartas de Paulo através disso. E vai ser seguimento desses estudos, ok? Então vocês entenderam o ponto das coisas que eu estou falando? Que o Senhor tinha que primeiro pregar para o seu próprio povo, que ele tinha que buscar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, sendo esses os judeus que fazem parte da casa de Israel, e que ele não poderia ensinar isso para os apóstolos, porque eles não iriam entender. Mas o Senhor se deixa conhecer
E ele mostra para a gente através de outros textos, de outros evangelhos, principalmente o de João, que ele conhecia muito bem a restauração das duas casas de Israel. É nós que não conhecemos muito bem. E eu vou provar isso. Então, esse texto que parecia ser tão confuso, já começa a ficar mais claro. Se o Senhor, sendo judeu, fazendo tudo o que fez, curou, fez milagres como nunca ninguém antes fez, e fez tudo o que fez, e fez de maneira tão precisa, em tanta quantidade, que João disse que não caberia no mundo inteiro se fosse relatar tudo o que ele fez.